Pois é, e olha só, de olho em aumentar a oferta de alimentos por meio de cultivos mecanizados e que tenham então a maior produtividade, o governo da China divulgou o documento central número 1 para 2024. Esse documento aí que detalha as prioridades para a revitalização rural ao longo dos próximos meses do ano. Esse assunto é a nossa conversa agora ao vivo com o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, o Marcos Vinícius de Freitas. Professor, primeiramente, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Tudo tranquilo, um prazer conversar com vocês hoje. É uma satisfação nossa em recebê-lo, professor. Bom, conta pra gente então, professor, um pouquinho sobre do que se trata de fato, efetivamente, esse documento aí, pelo que eu vi, né? Ele está dividido em 6 partes. Conta um pouquinho pra gente sobre o conteúdo desse documento. Então, o que de fato acontece é que não é a primeira vez, né, que o governo chinês tem emitido uma série de iniciativas no sentido de promover um incremento do ganho agrícola e da produtividade na China. Isso se deve ao fato de que, como nós sabemos, a China tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas e constitui prioridades do Partido Comunista da China, que é partido que tem a responsabilidade, na percepção chinesa, de manter a civilização chinesa, há duas prioridades muito importantes. Em primeiro lugar, a questão alimentar, porque nós não podemos esquecer, neste processo todo, de que a China foi um país que no passado teve e passou por um período de muita fome em que milhões de pessoas morreram até por políticas equivocadas do governo, como foi aquela que foi implementada pelo Mao Tse-tung, quando presidente da China, que fez a política do grande salto adiante, que gerou ali um problema enorme de fome no país por um erro e um equívoco estratégico. Em segundo lugar, a questão do emprego. Nós vemos aí que a pandemia da Covid-19 e também a questão das guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza tem diminuído o tamanho dos mercados compradores da China. Um fator importante para a gente lembrar é que, por exemplo, a União Europeia, que sempre foi aí historicamente um dos grandes parceiros comerciais da China, hoje já não tem a mesma posição em razão do fato de que a Europa está numa situação econômica muito difícil por causa da própria guerra da Ucrânia e das consequências da Covid-19. Então, o documento, ele basicamente trata deste processo de incremento da produtividade no campo. Não podemos esquecer que foi através de iniciativas no passado em que o campo chinês, que produzia, eu acho que 300 quilos de arroz por tonelada, 300 quilos de arroz por hectare, passou a produzir 1.000. Uma série de procedimentos que eles têm adotado justamente para evitar aí a dependência, para manter a questão da alimentação, a segurança alimentar e evitar a dependência. E considerando também o contexto atual em que existem muitos inimigos sendo criados contra a China, o fato é de que a China tem olhado para o seu campo como um importante fator para garantir a estabilidade política do país e, principalmente, evitar que problemas de políticos e geopolíticos afetem a questão do fornecimento do alimento. Agora, professor, a China então ela quer diminuir a dependência, garantir essa segurança alimentar, mas a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, né? Essa medida aí, essa preocupação deles deve acender de alguma forma o alerta aqui, por exemplo, para o setor do agronegócio brasileiro ou não é para tanto? Eu acredito que o que você precisa fazer é garantir uma relação mais próxima com a China, justamente para evitar que nós enfrentemos problemas relacionados a isso. Eu acho que durante os últimos anos nós ouvimos muito de que o Brasil alimentava a China, uma série de políticas equivocadas com relação à forma de tratar a China, e eu sempre disse que o grande erro do Brasil foi o fato de que nós estávamos tratando a China como um parceiro comercial e não como um cliente, e não efetivamente como um parceiro comercial. Então, eu acredito que uma proximidade maior dos governos, uma proximidade maior
do relacionamento e a possibilidade que esse relacionamento não seja revertido conforme a ordem do dia ou o governo do dia, mas uma perspectiva de mais longo prazo no relacionamento, eu acho que isso pode ser um elemento que garante aí a estabilidade na relação comercial. Obviamente que a China tem tomado essas medidas porque também tem sofrido aí os problemas inerentes a uma caça às bruxas, né, que nós podemos observar atualmente na ordem internacional. Você vê a guerra comercial que os Estados Unidos impuseram. Não podemos esquecer que os Estados Unidos são um grande concorrente do Brasil na questão agrícola, mas nós vimos aí uma série de a Europa chamando a China de um rival sistêmico. Nada disso ajuda para um país que tem 1,4 bilhão de pessoas e que tem uma preocupação constante com a empregabilidade da população, com a produtividade e com a segurança alimentar. Então, o Brasil, quanto mais se aproxima da China, quanto mais fortes ficam os vínculos, talvez possa garantir que nós atravessemos este período da história chinesa em que existe, de fato, isso que eu mencionei, de caça às bruxas, com maior estabilidade. É por essa razão que já há muito tempo eu falo que o Brasil deveria dar um passo atrás na questão do Mercosul, no sentido de transformarmos o Mercosul numa área de livre comércio e não um mercado comum, porque isso impede o Brasil de fazer negociações com outros países, inclusive agora com a questão do presidente Milei na Argentina, não sei quanto isso vai atravancar a possibilidade de novos acordos comerciais por parte do bloco e proceder aí a um acordo de livre comércio entre os dois países, em que haja, sim, a garantia de acesso a produtos brasileiros agrícolas com a China e no território chinês. O Brasil é um parque de diversões para a China na questão de infraestrutura e a China é um parque de diversões para os produtos agrícolas brasileiros. Então, é por essa razão que um acordo comercial mais intenso entre os dois faria completo sentido neste momento e nas próximas gerações. Muito bem, professor. Por fim, na sua avaliação, a revitalização aí da agricultura e o desenvolvimento rural, eles podem contribuir para ajudar a China a retomar a trajetória de forte crescimento da economia que a gente viu aí anos atrás? Veja, a China ainda continua crescendo, né? O que o Fundo Monetário Internacional anunciou que a China vai crescer 4,2% no ano que vem. É uma previsão, os chineses historicamente têm ultrapassado essas previsões, e obviamente que os números atuais são diferentes do passado, porque a economia chinesa era menor no passado. Quando a economia chinesa cresce um ponto, numa economia de 17 trilhões de dólares, isso é muito mais do que os 10% que ela crescia no passado. Então, equivocadamente, a gente vê muita gente falando que a China está crescendo menos nesse processo todo. Não, ela tem crescido, obviamente que não é o mesmo trator que era antigamente, até porque os números mudaram muito, e a China também está inserida dentro desse contexto global que nós temos de recessão na Europa, de guerras, de Covid. Então, nós temos aí uma série de problemas que afetam a China. Mas não há dúvida de que o governo chinês tem adotado e vem adotando uma série de medidas no sentido de dar ali um respiro importante para que a China volte a crescer para garantir justamente aquilo que a gente comentou, de produtividade e de soluções disruptivas, né? Esta é que é a grande temática da China hoje em dia, se transformar aí num país disruptivo em todas as áreas em que ela atua, seja no carro elétrico e talvez até no campo. E uma coisa importante que eu acredito que poderia ser feito até neste processo de maior aproximação comercial seria o Brasil também buscar agregar mais valor aos seus produtos agrícolas e vendê-los para a China já com valor agregado, ou seja, enlatados ou geleias, ou o que seja, nessa forma de transformação da indústria do setor agrícola brasileiro. Então, acho que nós temos que atacar aí em várias frentes. Em primeiro lugar, garantindo uma relação comercial estável, um acordo de livre comércio entre os dois seria muito importante,
mantendo a produtividade brasileira em alta e a garantia de que essa produtividade não vai ser afetada pelos interesses políticos do dia, e também uma outra área, aí agregando valor aos produtos agrícolas brasileiros, de maneira que nós tenhamos aí a China atingida e influenciada em todas as áreas por produtos brasileiros, produtos agrícolas brasileiros. Muito bem, professor. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui no canal AgroMais, deixar o nosso canal aberto para a gente voltar a conversar em outras oportunidades, sempre que tiver uma novidade, principalmente relacionada, né, claro, ao agronegócio, a gente está com o canal aberto para a gente voltar a conversar, viu? Muito obrigado e tenha uma ótima semana. Para vocês também, um prazer conversar com vocês hoje.